Quantos vieram adorar Jesus, diga aleluia! E eu quero que você dê um aplauso ao Senhor pela sua vida. E agora um pouquinho melhor ainda pela vida dessa pessoa que está aí ao seu lado. Que você entregou uma adoração intensa a Jesus nessa noite, é verdade ou não é? Amém? Graças a Deus. E agora que você entregou o seu melhor a Deus, agora que você falou, cantou, se expressou, se dedicou ao Senhor, agora é a hora dele falar com a gente. Você está pronto, sim ou não? Qual é o tema da palavra de hoje? Qual é o tema? Será que não dá nada? Quem já falou alguma vez isso em sua vida? Deixa eu ver aí. Tem coisa que não dá nada, mas tem coisa que dá ruim. É ou não é? Paulo escreveu assim: todas as coisas me são, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não convêm. Tem coisa que não dá nada, mas tem coisa que dá ruim, muito ruim. E eu quero ajudar você a entender a palavra do Senhor hoje, receber muito de Deus. Isso vai ser para a sua vida de grande valia. A palavra do Senhor, ela nos alimenta, ela nos dá esperança. A palavra do Senhor nos cura, consola e edifica a nossa fé. A palavra do Senhor nos prepara, ela nos equipa para uma caminhada com Jesus. Quem ama Jesus aí no Arena? Ei, você estava distraído. Quem ama Jesus aí? Graças a Deus. Essa noite você não pode distrair nessa palavra, tá ligado? Teve um delay. Essa noite você não pode distrair na palavra, tá ligado? Vai para Malaquias 3, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 18. Malaquias 3, 13 ao 18. Nesse texto que nós vamos ler, e também a partir do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, são palavras de Deus, faladas através deste profeta chamado Malaquias, a respeito de dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoa é aquele grupo de pessoa que diz não dá nada. E um outro grupo de pessoas que Deus está falando é o grupo de pessoas que entende, que teme a Deus, que sabe que o Senhor nos observa e que Ele nos instrui da melhor forma possível para que a nossa vida seja vivida da melhor forma que Ele sonhou. O fato de nós termos cuidado na nossa vida do que dá problema, do que dá ruim, dá mau resultado, tem más consequências, com as coisas que são boas, são honrosas, são frutíferas, louvam a Deus e agradam a Deus, não é por uma realidade de que o nosso Deus é um Deus tirano, que fica por aí procurando alguém que está fazendo algo errado para que Ele possa vir e punir e condenar. Não. O nosso Deus, Criador de todas as coisas, de todo o universo, de tudo que existe, de tudo que há, não só criou, Ele reina, Ele governa. O seu reino é um reino de princípios, é um reino de conceitos estabelecidos, palavras por Ele liberadas, que de acordo com aqueles que andam debaixo das instruções da palavra de Deus,
as coisas, a natureza, as finanças, o futuro, a alma, o espírito, o corpo, as pessoas, a natureza, os anjos, os demônios. Quando nós andamos debaixo da palavra de Deus, tudo que Deus criou, tudo que existe, Ele respeita, Ele observa, e Ele responde àqueles que vivem debaixo da palavra de Deus. Entende? Então, entender se não dá nada mesmo, ou se dá ruim, é muito importante para a gente poder alinhar a nossa vida. E termos a nossa realidade de acordo, alinhada com o reino de Deus, para que a proteção, a bênção, os privilégios do reino de Deus, para esse tempo na terra se manifestem, e para depois dessa fase, somos nós que vamos para lá para viver eternamente com Jesus. Quem vai comigo? Teve outro delay. Eu disse, nós vamos para lá viver eternamente no reino de Jesus, com Jesus. Quem vai comigo? Então olha só que Deus fala para esses grupos de pessoas. Versículo 13, Malaquias 3,13, ele começa falando falando para esse grupo de pessoas aqui, que disse, Deus falou assim para eles, vocês têm dito duras palavras contra mim, diz o Senhor. É Deus falando. O que vocês estão falando é contra mim e tem sido palavras duras. Olha para a pessoa que está do outro lado e fala assim, esse negócio de falar tudo o que quiser não é de Deus não. Fala para ele. Essa mentalidade, falar tudo o que quiser, tudo que vem na mente, tudo que vem na cabeça não é de Deus. Cuidado com as suas palavras, principalmente quando você estiver citando, quando você estiver mencionando, quando você estiver falando a respeito do Senhor. Não tome o nome de Deus em vão. Não fale bobagem a respeito de Deus, das coisas de Deus, do povo de Deus. Quero um aplauso para Jesus. Você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunta, o quê? Eu falei nada não. O que é duro, Deus, que eu falei contra ti? Não, eu não. Mas vocês dizem, olha, eu vou te dizer o que está sendo duro. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos a Deus? O que ganhamos quando obedecemos os preceitos de Deus? A palavra de Deus. O que Deus diz que é certo, que é errado, que é bom, o que não é. O que a gente ganha com isso? Deus está dizendo, que conversa é essa, rapaz? Que papo é esse? O que nós ganhamos? É inútil servir a Deus. O que a gente ganha com isso? Ficar nos lamentando diante do Senhor, dizendo, o que eu ganho com isso? De vir para o altar do Senhor. O que eu ganho com isso? De vir para o arena. Eu ir para a igreja, ficar chorando lá no altar com Deus que eu não consigo ver. O que eu ganho com isso? Deus está dizendo, essas palavras são palavras duras e são contra mim. Ei, cadê o arena? Dá uma glória a Deus. Cuidado com quem vem com esse papo para você, viu? Cuidado quando você ouve pessoas falando isso daqui. Servir a Deus, para quê, rapaz? Tenho mais o que fazer na minha vida. O que? Obedecer, rapaz? Que Deus, que nada, rapaz. Para com essa conversa. Fica esperto, fica ligado. Cuidado, fique atento. Quando alguém dizer assim, o que, rapaz? O que você quer ir para a arena? O que você quer ir para o culto? O que você quer ir para a célula? O que você quer ir para que você quer isso? Ficar lá lamentando, você quer orar? Para que ficar lamentando? Cuidado com isso, fique atento com isso. Essas palavras são duras contra Deus e Ele está ouvindo. E Ele continua dizendo, por isso, Deus está dizendo, não. Por isso, esse grupo de pessoas que diz não dá nada não servir a Deus, não dá nada não obedecer a Deus, não dá nada não estar no culto. Por isso, agora, 15, consideramos felizes? Feliz é quem é arrogante. Feliz são os vida louca. Pois tanto prospera os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam a Deus. Olha que palavra dura contra o Senhor. Ele está dizendo assim,
Quem pratica o mal prospera, tanto prospera quem pratica o mal, quanto escapam os que desafiam a Deus. Eles estão dizendo essas coisas. Eles estão dizendo, falar o que estamos falando não dá nada. Desafiar a Deus, falar bobagem contra Deus, sua palavra, no seu reino, seu povo, não dá nada. Praticar o mal, não dá nada. Bater nos outros, não dá nada. Mentir, bagunçar, meter o louco, não dá nada. É o que eles estão dizendo aqui. E a palavra está dizendo, cuidado quando você achar que não dá nada, que Deus pode estar ouvindo. Deus certamente está ouvindo, e as palavras podem ser duras contra o Senhor. Que não são apenas palavras, é a denúncia de um estado de espírito, é a denúncia da crença, da fé em um coração. Depois, versículo 16. Agora começa outro grupo, agora começa o grupo da bênção, agora começa o arena aqui, falar. Vamos lá. Depois, aqueles que temiam ao Senhor, cadê? Tem alguém que teme ao Senhor aí? Conversaram uns com os outros, e olha a conversa, o tipo de conversa de quem teme a Deus. O Senhor, conversaram uns com os outros, o Senhor os ouviu com atenção, e foi escrito um livro, como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam ao Senhor. Uns estão falando, não dá nada. Outros estão conversando uns com os outros, e a conversa deles é de acordo com alguém que teme a Deus. Fala, cara, eu vou ficar esperto aqui, vem cá. Você ouviu isso que estão dizendo ali, a respeito disso? Você viu aquele papo daquele cara lá? Você viu aquele papo daquela cara lá? Que não adianta nada servir a Deus, que não adianta nada adorar a Deus, que não adianta nada... Você viu aquilo? Os que temiam o Senhor conversando uns com os outros. E Deus também está ouvindo, Deus também está olhando. E perceba que quando Deus vê isso, a Escritura diz que Ele escreve um livro, Ele registra na presença dEle, aqueles que honram, e as conversas daquele que teme o seu nome. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui nessa noite para você cuidar quem você tem ouvido, para você cuidar o que você tem falado, o que você tem conversado. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer registrar nos céus as conversas que você tem com os seus amigos. Ele quer registrar nos céus as boas conversas que você tem com as pessoas, que você está olhando e nas suas conversas tem temor, tem respeito, tem amor por Jesus, tem uma vida, um coração de quem realmente reconheceu que Ele morreu na cruz e que sabe que Ele te ama. Em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre a sua vida que o céu terá registrado boas histórias ao seu respeito. Dá um glória a Deus e um aplauso para Jesus bem forte. Os céus terão boas histórias da sua vida. O céu terá boas histórias das conversas que você tem com os seus amigos. Então pula fora de conversa errada. Toda vez que você estiver num papo errado a partir de hoje, você vai falar, opa, Senhor, me perdoe, eu quero sair desse papo aqui, estou saindo fora, essa conversa não é para mim, não é esse registro que eu quero. No céu só vai ficar registrado as boas conversas que o meu coração flui, água limpa, água viva, água pura, do meu coração não flui maldição, do meu coração não flui desgraça, não flui más conversações e zombarias, não, do meu coração flui uma fonte só, e é isso que o céu registra ao meu respeito, é isso que os anjos registram ao meu respeito, é isso os livros dos céus. Quando o Senhor olhar os meus livros, quando os anjos, quando na eternidade a minha história for contemplada, será uma linda história para o louvor do nome de Jesus, pois eu conheci aquele que morreu por mim, transformou a minha vida. Vale a pena sim viver por Ele, realinhar por Ele. Dá um aplauso para o Senhor. E agora, uns estão dizendo, não dá nada.
Outros estão dizendo, ei, peraí, vamos ficar espertos. E agora, versículo 17, Deus está dizendo, no dia que eu agir, será que não dá nada? Tem um dia que Deus está dizendo, eu vou agir, eu vou tomar alguma atitude, eu vou ter uma ação. No dia que eu agir, uns falam e pensam umas coisas, uns dizem, não dá nada. Outros consideram isso e temem o meu nome. E Deus está dizendo, vai chegar o dia que as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas operações serão vistas. No dia que eu agir, eles serão o meu tesouro pessoal. Eles quem? Quem zombam do Senhor? Quem diz que não vale a pena lamentar diante do Senhor? Quem diz que não vale a pena servir o Senhor? Negativo. Eles quem temem ao Senhor, quem honram ao Senhor. No dia que Deus agir, você que honra ao Senhor, Deus vai dizer, Ele é meu tesouro pessoal. Escute, quem honra ao Senhor é um tesouro. Quem honra ao Senhor é precioso demais. Quem teme ao Senhor é precioso demais. É puro demais. Deus está dizendo, e não é só tesouro, não é só precioso. Deus está dizendo, vai ser pessoal, vai ser meu. Escute, você que honra e teme, você não é apenas precioso, você não é apenas um tesouro, você é um tesouro pessoal de Deus. Você pertence a Jesus. Você é um tesouro, você é uma preciosidade. Você que honra e tema, vale a pena continuar honrando, vale a pena continuar temendo, vale a pena continuar guardando o seu valor. Seu valor é tão puro, tão lindo, tão precioso, que Deus está dizendo, eu quero para mim. Quantos querem se entregar para o Senhor? Quantos são não apenas preciosos, mas são preciosos e pertencem a Ele? Dá uma celebração. Quero ouvir o seu júbilo aí. Você é precioso. 18. Então vocês verão a diferença entre quem diz, precisamos honrar e temer o Senhor, e entre quem diz, não dá nada. Quando Deus age, todos verão a diferença. Quando Deus age, é manifesto a diferença entre os que servem e que não servem. Tem alguém que serve a Jesus aí? Às vezes a gente serve a Deus e parece que não faz diferença. Às vezes a gente serve a Deus e parece que a nossa vida está pior do que a vida de quem não serve. Eu quero em nome de Jesus te dizer nessa noite, não deixe de servir. Você não vive pela realidade que está a sua vida, você vive pela fé. E vai chegar um dia que Deus vai agir ao seu favor. E quando Deus agir, aí sim é que a diferença vai valer a pena. Porque é Ele quem vai mostrar a diferença. E você vai estar do lado certo em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Que diferença é essa? Agora nós vamos para a diferença, Malaquias capítulo 4. Quando esse dia vier, versículo 1. Quando esse dia vier, ardente como uma fornalha, os arrogantes, os malfeitores, serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor. Não vai sobrar nem raiz ou galho algum para eles. Mas para vocês, bate no peito e fala, para mim. Fala, para mim. Porque eu temo o nome, eu temo o nome de Deus. Quem teme o nome de Jesus aí? Quem reverencia o nome de Jesus aí? Para vocês que temem o meu nome, fala, é para mim essa palavra. Mais forte, fala, é para mim essa palavra. O sol da justiça se levantará trazendo cura. E vocês sairão como bezerros bem alimentados, como bezerros libertados do curral. Ele está dizendo, para você que reverencia o nome, escute, cura vai se manifestar na sua vida. Você precisa de cura na sua vida, cura em qualquer área da sua vida. Cuidado com quem diz dá nada, não dá nada. Cuidado com os que dizem, cuidado quando você diz não dá nada. Faz diferença, tema o Senhor, honra o Senhor. Vai chegar o dia, a manifestação do Senhor. E quando Ele ver você que reverencia o seu nome, cura vai se manifestar na sua vida. Sairão e saltarão como bezerros bem alimentados, ou como bezerros libertos, soltos do curral. Sairão e saltarão. Quando os bezerros eles passam a noite presos no curral.
Durante o dia eles são soltos para pastar, para se alimentar, né, no ubre das vacas. Mas durante a noite os bezerros, eles são separados, eles são guardados, eles ficam fechados. Os fazendeiros guardam os bezerros nos currais, separam ele de suas mães, vacas, para eles não ficarem mamando durante a noite, não dá indigestão, isso faz mal para os bezerros. E durante o dia, logo pela manhã, então as vacas elas têm bastante leite, elas produziram, estão cheias de leite. Os fazendeiros podem tirar o leite da vaca, e eles sempre deixam um pouco para que o bezerro possa mamar depois. Porque quando o bezerro é solto, no pasto novamente junto com a vaca, então ele fica muito feliz, ele sai saltando, ele sai correndo em direção da sua família, ele sai correndo em direção da sua mãe, ele sabe que chegou a hora de se divertir, ele sabe que chegou a hora de se alimentar, ele sabe que chegou a hora de suprir as suas necessidades, suprir as suas carências. Por isso tanta alegria. Deus está dizendo: você honra, você teme o meu nome, você reverencia o meu nome, cura vai se manifestar na sua vida. E ainda que o choro tenha durado uma noite, a alegria da manhã vai se manifestar na sua história para honra. Você não vai só se alegrar, você vai saltar de alegria. Ei, talvez você não entenda, mas é isso que nós fazemos no Arena, por isso nós pulamos tanto. Nós estávamos presos, nós estávamos encurralados em trevas, mas hoje nós pulamos de alegria. Alguém diga aleluia! Glória a Deus! Será que não dá nada? Dá. Tem coisa que dá muito ruim. Dá muito ruim. E eu quero te mostrar algumas coisas na palavra de Deus. Quem está comigo? Eu quero começar a pregar agora. Quem está comigo aí? Então vamos lá. Olha só. Por inveja e vingança, Caim matou seu irmão. Deus foi falar com ele e diz assim: cara, eu estou vendo que você está mal. E você tem duas opções. Você pode fazer o bem ou você pode fazer o mal. Se você fizer o bem, você vai ser como esses. Você vai ser aceito. Vai pelo caminho certo, vai pelo caminho direito. Corrija a sua vida, corrija a sua entrega. Melhora a sua entrega, você vai ser recebido. Mas ele escolheu dizer: não dá nada. Não? Minha oferta, minha entrega não foi boa o suficiente? Tá bom. Vou me vingar do meu irmão, porque ele foi melhor que eu. Ele é melhor do que eu. Vou tirar a vida dele. E Deus está dizendo: estou vendo que está passando coisa errada na sua cabeça. Esses pensamentos aí, eu consigo ver na sua cara que você não está bem. Quem consegue perceber na cara de alguém quando ele não está bem? Nem sempre que a pessoa está de cara feia, é porque ela é vítima. Cuidado com as pessoas que têm cara feia. Quer dizer, não é que tem cara feia, aqui estão de cara feia. Aqui ninguém tem cara feia. Às vezes só estão de cara feia. Por que fazem cara feia? Faz uma cara feia aí. Faz uma cara feia. Tem gente que ficou parado assim, falando: não, pastor, essa é a minha cara feia. Não é não, irmão, você é lindo, príncipe e princesa de Jesus, amém? Olha o que Deus está preocupado com o Caim, dizendo: cara, essa cara feia que você está fazendo aí, o problema é que você não é que você é vítima, que você está triste. O problema é que eu estou vendo maldade no seu coração. E isso você está expressando isso. Dá para ver no seu rosto. E o que você vai fazer, Caim? Quer saber, Deus? Vou matar meu irmão. Vou me vingar dele. E ele foi e fez isso, dizendo: não dá nada. Vou matar alguém, não dá nada. Jesus diz assim: se você no seu coração desejar isso, se você no seu coração você já projetar isso, se no seu coração você ficar imaginando um crime perfeito, quem aqui já imaginou um crime perfeito? Esse tipo
coisa às vezes passa pela cabeça das pessoas. E tem gente que acredita. Tem gente que acredita no plano dele. E tem gente que acredita tanto que chega a executar. Essas coisas malucas que você vê por aí, das pessoas cortadas em pedaços, guardadas dentro de uma mala, andando, caminhando pela rua. O que essa pessoa está dizendo? Bom, não dá nada, ninguém vai desconfiar, meu crime é perfeito, eu vou fazer sem ninguém ver, eu vou esconder todos os vestígios, todas as provas, não dá nada. Posso prosseguir com o projeto de morte no meu coração. Aqui, agora presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não chega nesse nível. Talvez até o inferno sabe que você não tem coragem de chegar nesse nível, mas você chega no nível de fofoca, no nível de inventar uma mentira a respeito dos outros, simplesmente para conseguir uma vingança. Está fazendo sentido para você ou não? Qual é a consequência de Caim? A consequência que a terra começou a se recusar de produzir frutos para ele. As sementes que ele lançava não produzia. As sementes, escute algo a respeito da semente, principalmente você que tem fé e semeia no altar. Existe uma conexão entre a semente e o semeador. A terra sabia que a semente lançava. Pega essa chave aqui, quem está ligado? A terra sabia que aquela semente lançada nela pertencia a Caim. E existia uma palavra sobre a vida de Caim. E quando a terra percebia aquela semente, ela não deixava aquelas plantas produzirem fruto. A Bíblia diz que ele se tornou um fugitivo errante, andando para lá e para cá, procurando algum lugar que ele pudesse produzir, para poder crescer ou morrer de fome. Quando você guarda maldade, maus projetos, homicídio, suicídio, desejos de morte, desejando morte para alguém, falando, profetizando, declarando isso, eu quero que morra, eu desejo que morra. Quando você lança esse tipo de coisa para alguém, a terra começa, as sementes que você lança, começa a identificar, falando, eu não posso fortalecer esse semeador, para que os projetos malignos no coração dele não tenha maiores impactos do que já tem sido. Segundo, Faraó. Segundo cara que disse, não dá nada, foi Faraó. Muitos momentos, mas principalmente no momento da travessia do Mar Vermelho. Todo o povo de Israel, as águas se abriram, e o povo de Israel, quem lembra? Não distrai não. Quem lembra da história? As águas do Mar Vermelho se abriram e Israel atravessou, certo? O que Faraó disse para o seu exército? Persigam, atravesse também. Eles atravessaram? Faraó, mas Deus abriu as águas de um lado e para o outro, foi para o povo dele para passar. E Faraó diz, não dá nada, atravessa, não dá nada. Eles atravessaram, a gente também consegue. E quando o povo, o exército do Egito está atravessando, indo pelo mesmo caminho, indo pelo mesmo território, está passando dentro da mesma estrada, está tentando viver o mesmo milagre que o povo de Israel viveu, está tentando usufruir da mesma bênção que Deus tinha para o seu povo. Quando ele diz, não dá nada, eu vou seguir esse caminho também, a Escritura diz que as águas do Mar Vermelho se fecharam e ele perdeu toda a sua força militar. Olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas pessoas vão se surpreender quando o caminho se manifestar, quando Jesus voltar, ou quando morrerem e forem encontrar com Jesus. Que muitas pessoas dizem assim, acesso a Deus, ao território de Deus, acesso ao lugar, ao reino de Deus, claro que eu vou, como que eu não iria? Eu sei, Deus existe, eu sou bonzinho, eu vou chegar lá. Escute, esse caminho, esse acesso, esse novo e vivo caminho, só existe através de uma pessoa, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré.
se você não entregar a sua vida para Jesus, se Jesus não for o único Deus da sua vida, se você não se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Deus, e pedir e receber perdão, se você não acreditar na morte e ressurreição de cruz de Jesus, não existe outro caminho. Aqueles que tentam acessar a Deus são bloqueados, são impedidos. Quando o homem se acha poderoso, forte, bom demais para viver o que outros vivem porque são de Deus e Deus abriu o caminho, eles são surpreendidos de repente. E não é o que você quer para a sua história. Você é preciosidade, você é tesouro pessoal de Deus. Vale a pena servir ao Senhor? Vale a pena viver nos caminhos do Senhor? O acesso está livre para você, os lugares que Deus tem para você e te prometeu, você vai alcançar. Você não será submerso pelas águas, você vai alcançar os sonhos, os planos de Jesus para a sua vida, porque você teme o seu nome, você honra o nome do Senhor. Posso ouvir o amém? Terceiro exemplo de uma pessoa que diz assim, não dá nada, foi Acã. A Escritura diz que esse homem, Acã, ele roubou da Babilônia, quando ele teve a oportunidade, quando ele estava na casa de uma outra pessoa, na guerra contra os babilônicos, havia uma palavra de Deus, e o Senhor diz, não pega nada de ninguém, não pegue nada dos babilônicos. Todos obedeceram, menos um cara, o nome dele era Acã. A Bíblia diz que ele roubou ouro, prata e roupa, uma capa babilônica. E ouro e prata não eram barras de ouro, mas itens, utensílios de ouro. Roupas finas, elegantes. Ele olhou e falou, quero uma roupa dessa, vou pegar para mim. Quero um relógio desse, vou pegar para mim. Quero uma corrente dessa daqui, vou dar para minha esposa. Rapaz, olha aquele copo de ouro lá, vou levar também. Quando ele rouba, Deus o denuncia. Ele é descoberto. E a Escritura diz que Acã, essa história está em Josué capítulo 7. Acã e tudo que pertencia, a sua família foi apedrejada, e tudo que ele tinha foi queimado. O que é o roubo? Roubo é você pegar escondido algo de alguém. Roubo é você subtrair algo de alguém sem utilizar de forças contra isso. É furto. Quando você põe força, bate em alguém, ou quando alguém aponta uma arma e diz, me dá aí sua carteira, seu celular, sua moto, isso é furto. O roubo não, o roubo quando você pega e ninguém está vendo. O roubo é quando você cobiça, deseja algo de alguém, seja no trabalho, seja na casa de um amigo, de outro familiar, você pega sem que a pessoa veja, porque você deseja aquilo e leva para sua casa. Quando você pega algo escondido, você vai sempre ter que manter aquilo escondido. Pessoal, se você leva alguma coisa da casa do seu parente para a sua, do seu amigo para a sua, e quando ele for lá, meu Deus, eu peguei aquilo da casa dele, vou ter que esconder, para que ele não veja que foi eu que roubei, que sou um ladrão. A consequência veio para toda a família de Acã, e tudo que ele tinha, ele perdeu. Você não precisa roubar, o seu pai é o dono do ouro e da prata. Seu pai é criador dos céus e da terra. Você é um filho amado. Você é um tesouro precioso. Aquilo que você sonhar, é só você trabalhar, pedir, se dedicar, crer. Deus vai fazer manifestar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Quero um aplauso para Jesus. E deixa eu te fazer um desafio aqui, para você colocar isso em prática. Eu quero que você dê uma olhada na sua casa, no seu local de trabalho, nos seus itens, nos seus bens. E se você encontrar alguma coisa na sua casa que não é seu, devolva. De repente você olha, chega na sua casa, fala, cara, eu não lembro de ter comprado isso, não sei de onde, ou eu sei que isso daqui eu peguei emprestado e não devolvi.
devolva. Eu disse, devolva. Olhe para os seus calçados, para as suas roupas, óculos, boné, ferramentas. Você que tem o costume de pegar coisa emprestada dos outros, deixa eu te dar um alerta. Isso é indício, talvez você possa usar dessa artimanha, para que você possa ter coisas que você cobiça. Você não precisa disso. Passa uma limpa na sua vida, passa uma limpa na sua casa. Tudo que você achar que na sua casa que não é teu, e você sabe quem é o dono, você vai devolver em nome de Jesus Cristo. Você está com algo dentro da sua casa, do seu trabalho, está com algo por menor que seja, um lápis, uma caneta, devolva. Não é seu. Não tenha na sua casa nada que precise ser mantido em trevas. Quando você diz, esse calçado que está aqui não é meu, eu sei quem é o dono, sei que não é meu, mas estou mantendo aqui. E se esse dono vier, você tiver que esconder, você está dizendo, esse instrumento, esse item, é um item que eu estou convidando, eu estou autorizando, em determinados momentos, circunstâncias, a presença do reino das trevas para me proteger. Ei, Arena! Você não é protegido pelo reino das trevas. Você não precisa esconder nada na sua vida. Quem te protege é o Rei da Luz. Nele há a verdade e a transparência. Nele nada precisa ficar escondido. Em nome de Jesus Cristo, elimina da sua história, da sua vida. Quero ouvir um amém? Se você tem na sua vida sites, livros que você lê, que ninguém pode ver, você só pode fazer escondido. Ei, elimine da sua vida. As trevas não farão parte da sua história. Quem cuida da sua história, está escrevendo a sua história na autoridade dos céus, é o Senhor que te salvou e morreu por você, em nome de Jesus Cristo. A sua história será linda, você é um tesouro precioso de Jesus. Cadê um grande amém do Arena aí? Número 4, desonra, desobediência à unção profética. Saul diz, não dá nada não. O meu líder profeta, a minha liderança profética me deu uma instrução. E a instrução é, eu preciso separar e esperar o momento, o tempo determinado para fazer a oferta da adoração ao Senhor. Saul diz, não dá nada, não estou fazendo para o homem, para que eu preciso cumprir horário, atender horário, me preocupar com o horário? Saul disse assim, estou fazendo para Deus mesmo, vamos fazer o sacrifício aí, mete fogo aí, mete o sacrifício aí, não dá nada. Não, mas o profeta falou para esperar, falou, a hora que ele chegar, não dá nada rapaz, é eu que mando aqui, mete fogo aí, vamos oferecer o sacrifício, vamos agradar a Deus. Cuidado com a desonra profética. Cuidado com a desobediência profética, cuidado com os desrespeitos aos sistemas de adoração a Deus. Existe uma forma para que ela seja aceita, para que ela chegue de uma forma cheirosa, agradável diante de Deus. Se Deus aceitasse todo e qualquer tipo de oferta, Ele teria aceito a de Caim, teria aceito a de Saul, e não aceitou. Deus deu uma direção profética para ele, escute. Essa é a missão que você tem que cumprir. Ele cumpriu a missão pela metade. Quando o profeta chega, e aí, Saul, tudo certo? Tudo certo. Ué, mas eu estou ouvindo ovelhas, eu estou ouvindo rebanho, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí? Ele falou, não, esse daqui eu peguei para dar para Deus. Olha que bonito, que boa intenção do coração. Eu peguei para dar para Deus. Saul olhou para ele e falou assim, cara, você desobedeceu. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Você está pegando coisa dos outros que não deve para dar para Deus, Deus não vai aceitar. E quer saber mais? Olha a consequência da vida de Saul. Você está perdendo a sua posição de liderança. Você está perdendo a sua posição de rei. Não, mas espera aí, vamos dar um jeito, vamos dar um jeitinho aí, Davi. O Samuel, o profeta Samuel, não tem jeito, querido, eu orei a madrugada inteira por você, chorei por você, mas Deus já escolheu um outro homem segundo o seu coração, que não pega nada de ninguém, como justificativa de ser crente. Eu sou crente, Deus vai me abençoar, porque eu adoro, porque eu louvo, porque eu sou dizimista. Escuta, não adianta você ser dizimista e ladrão, não adianta você ser dizimista e desonesto,
Deus prefere que você seja obediente do que dizimista. Porque você está sendo dizimista para dizer que é obediente, mas para Deus você apresenta algo, mas na verdade, nas outras áreas da sua vida, você está desfalcando outras pessoas. Papo reto, Arena, tá ligado? Saúde não dá nada. Deu alguma coisa ou não deu? Perdeu o reino. Posso começar a aprofundar a palavra aqui ou não? Sim ou não? Quinto nome, Davi. Davi no seu palácio. Eu sou gostosão, eu sou chavequeiro, eu tenho dinheiro, eu ando nas becas. Olha o meu jumento que eu ando ali, ó. Olha a minha máquina ali, olha minhas carroças ali, ó. Olha a minha caranga ali, ó. Acho que se fosse naqueles dias de Davi, ele estava cortando o giro. Se achando gostosão, poderosão. Olhou para Batseba e falou: eu sou o cara, eu pego qualquer mulher que eu quiser. Vou pegar essa aí. Gostei, vou pegar. Dá nada. Não dá nada. Não dá nada? Não dá nada. Ninguém vai saber. Chega aí, Batseba. Bora! Ninguém vai saber. Não dá nada. Ela engravidou. Não é só Davi que pensa assim. Às vezes tem umas mulheres que pensam assim também. Eu pego o homem que eu quiser. Eu sou a boazuda, eu sou a gostosona, eu sou legal. Olhei, gostei, vou pegar. Não dá nada. Não dá nada? E se você engravidar? De um homem que não é teu. Um marido que não é teu. Não, mas ele não é casado. Aí pode? Não é marido de outra e nem teu. Ficou pior. O bebê morreu. Porque um homem que se achava gostosão disse: não dá? Não dá nada. Segunda Crônicas, capítulo 24. Exemplo número 6, Joás. Joás conquistou uma posição de reinado, de liderança, de influência. Alguns líderes de Judá, tribo do povo de Deus, tribo de Israel, foram conversar com Joás. Versículo 17. Nessa conversa, versículo 17, 2 Crônicas 24, 17. Nessa conversa a Escritura diz que Joás aceitou os que os líderes disseram. Os líderes da tribo de Judá. Hoje, olha, presta atenção, hoje é como se fosse assim: aquele cara lá é pastor, então se ele é pastor e está falando, eu tenho que aceitar, eu tenho o voto do pastor. Escute, tudo que for dito para você, independente de que líder seja, confira nas Escrituras. Se não estiver dentro das Escrituras, autorizado, validado pelas Escrituras, pula fora. Tem muito crente, cadê o Arena, tá ligado? Tem muito crente se dando mal na vida, dizendo: não dá nada eu tomar determinadas atitudes, ter determinados comportamentos. Por quê? Porque um líder religioso falou. Eu ouço líderes religiosos falando tanta bobagem, tanto absurdo, tanta asneira. Líderes de internet, pastores de internet, pastores sem rebanho, sem contato, sem amor pela vida, sem chamado, fizeram da internet um palco, um lugarzinho para show, que falam qualquer coisa sem fundamento, sem temor de Deus,
falando coisas que estão tirando o povo de Deus dos caminhos, da vontade, do projeto do Senhor. Não todos, é lógico, não, mas tem tanta coisa. Escute, cuidado com quem você ouve, ainda que digam que são líderes de Deus, ainda que falem em nome de Jesus. Cuidado. Eles disseram, conversaram com Joás, com Joás, e Joás aceitou o que eles disseram. Mas afinal, o que eles disseram? Versículo 18. Bom, está aqui o que eles fizeram. A primeira coisa que eles fizeram, abandonaram o templo do Senhor. Outra versão diz, versículo 18. Tem alguém lá em cima, me dá um tchauzinho. Tem? 24, 18, vai me acompanhando lá. 2 Crônicas 24, 18. O que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram, depois de ouvirem determinados líderes, abandonaram o templo do Senhor. Outra versão diz, deixaram de ir para a casa de Deus. E quantos você já ouviu dizendo por aí? Eu sou igreja, eu não preciso de igreja, eu não preciso de ir para a igreja, eu não preciso de outras pessoas, eu sou igreja. Não, você não é igreja, você é um membro da igreja, você não é o corpo de Cristo, você é um membro do corpo, sem os outros membros você não é nada. Ninguém é nada. Um membro fora, desconectado do corpo, um dedo cortado fora do corpo, vai acontecer o que com esse dedo? Mas fulano falou que eu não preciso de igreja, e ele é líder religioso. Compara? A Escritura confirma? Não confirma. Então você joga fora. Você não aplica para você. Toda decisão que envolve Jesus, toda decisão na sua vida que envolva Jesus, os princípios de Jesus, confira nas Escrituras para você não tomar a decisão errada. Primeira coisa que acontece é isso: abandonaram o templo, ouviram líderes que não deveriam ouvir, deram ouvidos a líderes que não deveriam ter dado ouvido, e a primeira coisa, abandonaram o templo, e depois prestaram culto aos postes de Aserá. Quando você para de adorar a Deus, você deixa o templo. Escute, você foi feito para adorar, você nasceu para adorar. Se você escolher não adorar Jesus, alguma coisa você vai adorar, porque você foi feito para adorar. Você não canta? Para te adorar. Canta aí, alguém que sabe cantar. Vai bem alto. Quem sabe canta bem alto, vai. Nós nascemos para adorar. E quando eles deixaram de ir na casa de Deus, no templo de Deus, para adorar o Senhor, então eles começaram a prestar cultos aos postes de Aserá e a outros líderes. Sabe quem eram os postes de Aserá? Eram itens, instrumentos, imagens de madeira simbolizando árvore, porque Aserá era a deusa da produtividade, a deusa da fertilidade, a deusa da lucratividade. Eles deixaram de ir para o culto, e agora eles queriam prosperar na sua vida, queriam ganhar dinheiro, queriam ter lucro nos negócios. Eles deixaram de ir para o culto para poder trabalhar. Não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para o culto, não tenho tempo para o corpo de Cristo. Eu vou abandonar o templo, eu só tenho que trabalhar. Aserá, quem está me ouvindo, diga Arena. Aserá a deusa da fertilidade, não só de produtividade, de multiplicação financeira, profissional, mas também de fertilidade humana. Quando a pessoa deixa o templo do Senhor, não demora muito até ela se envolver nas práticas da adoração a essa deusa. E qual é a prática para a reprodução humana? Aí você vê pessoas entregues na sexualidade, uma sexualidade desmedida, descompromissada,
cada semana com uma pessoa diferente. Não sei porque eu sou assim. Eu sei porque você é assim. Porque você abandonou a casa do Senhor. Porque você abandonou o temor de Deus. Você abandonou o louvor a Deus. Você abandonou a honra a Deus. Você abandonou a glória, o culto ao Senhor. E aí você agora, a sua alma está gritando para adorar qualquer coisa, para ter qualquer tipo de satisfação e consolo. Volte a adorar Jesus, só Ele é digno do seu louvor, da sua honra, da sua glória. Dá um aplauso para Jesus. Qual é a consequência? Qual a consequência na vida do rei Joás? Versículo 20, Deus diz para ele: é assim? Ele diz assim: vocês não prosperarão. Segunda Crônicas 24, 20. Então o Espírito de Deus poderoso, depois pede diante do povo, o Senhor diz, porque vocês obedecem o mandamento do Senhor, vocês não prosperarão. Falta de prosperidade, escassez, e prosperidade não é só dinheiro não, viu? Tem pessoas que têm dinheiro, mas não é próspero. Não tem saúde, não tem alegria, não tem felicidade, não tem paz, não tem união na família. Deus está dizendo: se você me abandona, como você vai ter sucesso na sua vida? E além disso, versículo 23, passou um ano. Na virada do ano, ou decorrido um ano, uma investida dos inimigos veio contra Joás. Não demorou muito, passou um ano. Escute, você vê pessoas abandonando Jesus e indo para o mundo? Anota a data na sua agenda, põe a data no seu celular, para daqui a um ano você dar uma olhadinha de como que vai estar os stories, de como que vai estar a vida daquela pessoa lá. Se for seu amigo, você tiver contato, daqui a um ano você faz a pergunta: e aí, como está a sua vida? Pessoa que abandona, deixa a Deus, não demora muito, até as consequências virem. Qual é a consequência? Eles foram invadidos, e tudo que eles tinham foi roubado, foi saqueado e levado para outra cidade de Damasco. A nossa adoração é para Jesus, o nosso louvor é para Jesus, a nossa honra é para Jesus. Nós não vamos adorar nenhum outro Deus. Quero ouvir um amém do Arena. Penúltimo, Nabucodonosor, outro rei babilônico. Daniel capítulo 4, versículo 30, olha o que ele diz. Não dá nada eu reter para mim toda a glória, reter para mim toda a honra. Ele diz no versículo 30, quando ele está passeando, está olhando para a cidade, ele olha tudo aquilo que ele construiu, aquilo que ele fez, aquilo que ele liderou, as famílias debaixo de sua autoridade, os irmãos, as pessoas debaixo da sua autoridade, e ele diz: ei, cara, não é esta grande Babilônia que eu construí? Olha isso, está vendo? Foi eu que fiz, como capital do meu reino. Olha o que eu fiz, o meu reino, com o meu enorme poder. Olha como eu sou poderoso, olha o meu reino, olha o que eu construí, para a glória da minha majestade. Quantos aqui servem Jesus? Levante a sua mão, deixa eu ver, você. Nabucodonosor está olhando, não dá nada eu reconhecer tudo que eu faço, não dá nada eu perceber tudo que eu faço, afinal foi eu que fiz. Olha só, o que eu fiz para o meu reino, olha só a minha equipe, olha só a minha célula, olha o que eu estou fazendo na minha célula para mim, é só para mim, para nossa glória, para minha glória, para que eu seja visto, para minha majestade, para que eu seja reconhecido, para que o pastor me veja, para que o meu líder me veja, ele olha para mim. Escute, sabe o que acontece? Qual é o resultado da vida de Nabucodonosor? Ele perdeu o juízo, ele ficou maluco. A Escritura diz que a consequência dessas palavras, ele nem terminou de falar. Olha o versículo seguinte, põe o versículo seguinte, da soberba. O cara soberbo diz: não dá nada eu ser soberbo, não dá nada eu reconhecer como eu sou bom e poderoso, como que eu faço e aconteço, e tenho respostas, e olha como os meus caminhos são perfeitos. Olha o versículo 31, as palavras ainda estavam na boca dele,
quando do céu veio uma voz. E a voz que veio do céu disse: existe um problema grande na sua vida. Você está retendo toda a glória que devia ser de Deus e você acha que não dá nada. A Escritura diz que ele passa anos vivendo como um animal. Sinais de uma pessoa que quer a glória para si. Esse cara tinha problema em tomar banho. Ele foi viver no pasto, ele foi viver como bicho. Ele não conseguia mesmo ficar perto da família, queria distância da família, dos amigos, dos negócios, não queria trabalhar, não queria administrar. Não, ele fugiu. Não tomava banho, não cortava o cabelo, não fazia a barba. A Bíblia diz que os pelos dele cresceu tanto que ele parecia igual as penas de uma ave, de uma águia. Impenetrável. Nem calor, nem frio ele sentia mais na cara, nem na cabeça. Por quê? Uma pessoa que leva uma pessoa com um distúrbio mental tão grande. Talvez na sua vida você tenha distúrbios mentais. Talvez na sua vida você está com um problema de memorização, com retenção de informação, de comunicação com as pessoas, de se organizar, de manter o seu ambiente organizado. Problemas de depressão, problemas de ansiedade, distúrbios mentais. Resultados de uma pessoa que quer toda a glória, quer que todos vejam quão bom ela é. Dizendo, não dá nada que todos me vejam, me olhem, me contemplem e me admirem. Toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos, somos instrumentos, somos parte disso, mas nós não fazemos para nós não fazemos com o nosso poder, nós não fazemos para o nosso reino, o reino é do nosso Deus. Nós não fazemos com os nossos recursos, nós reconhecemos e entendemos que é do Senhor, que Ele colocou na nossa mão para administrarmos como mordomos. Você está me ouvindo, Arena, sim ou não? Então cuide com esse negócio de dizer, não dá nada, eu queria ser o bonzão. E antes de eu te dar o último, eu quero orar com você. E eu quero te dar a oportunidade hoje. Eu quero te dar a oportunidade hoje de você realinhar a sua vida, realinhar a sua história. Relembrando o que eu disse para você, para te ajudar aí a você pensar o que você precisa colocar hoje diante de Deus. Nós estamos diante do altar e a gente entende que é um lugar onde a gente se lamenta. Tem uma música que fala sobre isso, não é? Eu lamento por viver indiferente, lamento por não adorar de coração, algo no sentido. Então, prepara essa para nós. Give your jump. Olha para a sua vida aí agora, olha. Que grupo você tem vivido? Escute, você tem vivido uma pessoa que diz, você tem sido uma pessoa que diz assim, não dá nada. E para que ser crente? Não, vou viver do jeito que eu quiser, não dá nada. Talvez você está vivendo assim. E Deus te trouxe aqui hoje para você dizer, cara, existe um caminho que para o homem parece bom, mas o final dele é a morte. Deus te trouxe aqui hoje para você realinhar a sua vida, para você realinhar a sua história e parar com essa conversa de não dar nada para aquilo que é feio, para aquilo que é desonroso, para aquilo que é desrespeitoso, para aquilo que fere os princípios do reino, do Deus que você diz que é seu. Se Ele não for o seu Deus, cara, afunda o pé na jaca. A Escritura fala sobre isso. Quem está limpo, limpe-se ainda mais. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Seu destino já está traçado. Você já disse que Jesus não é seu Deus. Então, a gravidade do que você faz não faz diferença nenhuma. Agora, se você quer agradar a Jesus, se você teme a Deus, se você crê em Deus e quer viver uma vida onde a palavra de Deus vai funcionar para você, onde você vai conhecer mais o Espírito Santo, onde você vai conhecer cada vez mais a palavra, onde você vai conhecer cada vez mais Jesus. Então, se dessas áreas que você tem dito, não dá nada, você reconhece que tem sido uma dificuldade, um problema para você, hoje é noite de você se lamentar, se arrepender, pedir perdão
corrigir e viver cheio do Espírito Santo. Viver como tesouro pessoal do Senhor. Posso ouvir um amém? Ok, então fecha os seus olhos. Vai rolar ou não? O louvor, vai rolar aquele louvor? Sim? É bonito? Vocês são bravos mesmo, hein? Aleluia. Aí, fecha os olhos aí. As suas palavras têm sido duras contra Deus? Ou suas palavras têm demonstrado que você teme a Deus? No dia que o Senhor agir, no dia que Deus resolver demonstrar que Ele é Deus, na sua vida e na vida das pessoas que fazem parte do seu contexto, que te conhecem, quando Deus agir, quando Ele mover, o que você vai ver, o que as pessoas verão? Verão que você verdadeiramente serve a Deus ou não? Tem sido escrito um memorial ao seu respeito, sobre boas palavras a respeito do Senhor Jesus Cristo? Como tem sido seu coração? Você é uma pessoa que diz: vou quebrar a cara dele, vou quebrar a cara dela, vou esculachar, vou expor na internet, vou me vingar, se precisar eu mato, e se vier eu mato. E você tem sido assim? Achando que não dá nada? Você pode lamentar, se arrepender e pedir para Jesus transformar seu coração. Talvez você olhe para os outros e fale: se ele pode, eu também posso. Mas se ele for igreja e você não é, você não pode tudo que a igreja pode. Porque tem coisa que Jesus conquistou só para a igreja, só para o povo dele. E você vai poder quando você for parte desse corpo, quando você entregar a sua vida para Jesus. Aí sim você vai poder todas as coisas, porque Ele vai te fortalecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Talvez você tenha roubado. Talvez é mais forte que você. Você é uma pessoa que vê as coisas dos outros, quer, finge, põe na bolsa, leva embora, finge que esqueceu. Jesus quer transformar seu coração. Você não precisa disso, não. Talvez você é como Saul, que desonra a unção profética. Talvez você é como Davi, que acha que a pureza sexual não importa, que adultério não é pecado, que fornicação não é pecado. Talvez você está aqui hoje pensando em abandonar o templo. Ou talvez você está aqui hoje e é uma pessoa que há um tempo atrás abandonou o templo. Deus está dizendo: o teu lugar é na minha casa, é no meio do meu povo, onde honra, glória, em união, em unidade, são elevadas ao Senhor. Qual área você precisa corrigir? Talvez você é uma pessoa soberba, altiva, se acha melhor que os outros, tudo você é melhor que os outros, e quer elogio, e não aceita crítica, e não aceita correção, e não aceita disciplina, e não aceita nunca o erro. Isso é soberba. Isso prejudica a sua mente, isso traz desgraça para a sua cabeça, para o seu cérebro, a sua alma. Você vai sofrer com isso. Você não precisa disso. Você encontrou a área da sua. Agora eu quero que você saia do seu lugar e venha para o altar. Eu quero tirar 3 minutos de oração com você. Eu vou te dar 1 minuto para você chegar aqui e nós vamos orar por 3 minutos pela transformação. Se você é uma pessoa que comete as coisas erradas e acha que não dá nada, você está saindo do seu lugar, você está vindo para o altar e você vai dizer: Deus, eu me arrependo, porque eu estou entendendo hoje que existem consequências graves de erros e falhas. Hoje eu estou aprendendo, Senhor, hoje eu estou aprendendo e eu quero mudar. Eu não vou mais viver assim, não. Vem, sai do seu lugar e vem. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar e vem. Você quer voltar para a igreja, sai do seu lugar e vem. Se quer voltar para Jesus, sai do seu lugar e vem. Vem, começa a falar com Deus. Vem, nós vamos cantar por um período
E daqui a pouco nós vamos orar pelo período que eu te falei. Tua presença aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente.